Olá, pessoas! Vamos falar um pouquinho hoje sobre impulso? Você é uma pessoa impulsiva? Você age por impulso? O que será que é essa coisa de impulso? Nos outros vídeos eu falei um pouquinho sobre isso, né? Eu falei um pouquinho quando a gente adoece por questão de libido. O que será que é essa libido? Hoje a gente vai falar sobre isso, né? Então vamos entender primeiro alguns conceitos. A gente sempre tem que ter em mente que a nossa mente, ela tenta preservar, né? Proteger, tenta ali conservar o ser humano, né? Então esse é o primeiro conceito. E vamos entender outros três conceitos: o id, o superego e o ego, né? O id, ele tem essa ideia da realização, né? É uma instância que tem o princípio da realização, de ter o prazer, de ter a satisfação, e ele que impulsiona a nossa mente a buscar essa realização, a se satisfazer, né? Nós temos o superego, que é onde vem as normas, as regras, aquilo que não pode ser feito, uma forma de reter aí essa satisfação. E nós temos o nosso ego, que na verdade é um filtro aí com a realidade, é o ego que vai lidar com o desejo que vem do id, com as regras colocadas pelo superego, para que se possa ter esse prazer dosado na medida correta. Então o ego ele vai encontrar o caminho mais fácil para que essa realização aconteça. Então esses são os primeiros conceitos aí que nós temos que entender. Mas então o que é o impulso? Por que nós agimos de forma impulsiva muitas vezes, né? O impulso é uma força que nos faz reduzir a tensão, né? A suprir uma exigência. Então, o que isso quer dizer? Quando nós queremos algo, ou quando há um desejo ali que a gente age por impulso, há uma necessidade de realizar esse desejo, né? De uma forma ou de outra realizar esse desejo. Então nós ficamos tensos, ficamos pessoas tensas e nós precisamos dar vazão a isso, né? Nós precisamos entrar num estágio de prazer novamente. Como eu falei nos outros vídeos, né? Quanto maior é a tensão, quer dizer que menor é o prazer, menor é a satisfação. Uma pessoa mais tensa, ela vê menos prazer naquilo que ela está fazendo. O contrário também. Uma pessoa menos tensa quer dizer que ela está encontrando mais prazer naquilo que ela está fazendo. Então, nós temos que entender também que o nosso desejo, né, o nosso impulso, a nossa libido, ela se desloca, né? Se desloca, ou seja, ela vai encontrando meios mais fáceis de ter o prazer, ou então ela vai encontrando formas de substituir aquele objeto anterior, o qual nos dava prazer, por outros que tragam um prazer maior. Por isso que muitas vezes a gente não consegue mudar algo tão fácil, enquanto nós ficamos presos ao anterior, que nos dá mais prazer. Quando a nossa mente entende que aquele algo novo traga mais prazer, ou quando ela percebe que aquela é uma possibilidade de ter mais prazer, aí sim há esse movimento para que se tenha esse novo objeto. Por isso que o impulso, agir por impulso, comprar por impulso, comer por impulso, é uma forma de se satisfazer. Tá? Então vamos lá, nós temos que entender o seguinte também. Nós temos o Eros, né, que é a pulsão de vida, o impulso, a pulsão, né, a pulsão de vida, e nós temos Thanatos, a pulsão de morte. Né? Para a pulsão de vida, nós chamamos de libido. Freud trouxe esse conceito de libido. Para a pulsão de morte, não foi desenhado um nome, não foi intitulado, mas nós chamamos aí de destruição. Então, quando nós falamos da pulsão de morte, nós estamos falando aí de transformar o que é orgânico em inorgânico, em destruir, em acabar. Mas também nós podemos dizer que a pulsão de morte é uma necessidade de retornar a um estado anterior, de retornar a algo anterior para ter aquela satisfação também. Então nós vemos aí que a pulsão de morte e a pulsão de vida, as duas são importantes, as duas têm funções importantíssimas na nossa vida. Né? Dois exemplos. Né? Primeiro, se alimentar. Né? A gente precisa se alimentar. Então, para se alimentar, a gente precisa destruir. A gente destrói o alimento, a gente desfaz o alimento para depois inserir esse alimento dentro de nós. E aí vem essa absorção do alimento. Né? Eu vou absorver o alimento para que ele possa compor a minha vida, para conservar a minha vida. E a outra é o ato sexual, agredir o outro, se inserir no outro para perpetuar a espécie. Né? Então, nós temos aí dois exemplos que nos diz sobre o balanceamento.
né? Aquilo que move esse balanceamento é a agressividade. E a agressividade a gente tem que ter um entendimento do seguinte: quanto maior a agressividade, de uma forma até exagerada, exacerbada, né? O indivíduo pode se tornar um assassino, pode se tornar um estuprador, aquele que quer destruir, né? Ele tem uma maior agressividade. Então ele se satisfaz na destruição. Né? Quanto menor a agressividade, o indivíduo pode se tornar mais contido, mais reprimido. Né? Então nós estamos falando aí de uma timidez, de uma impotência, de uma sensação de incapacidade. Né? E é importante a gente falar da pulsão de morte, por quê? Porque o lado ruim é quando ela é externalizada, ou seja, ela é colocada para o lado de fora. Ela se torna insuportável no corpo e o indivíduo tem a necessidade de externalizar. Né? E essa necessidade de externalizar, assim como nós falamos de uma maior agressão, tornar um assassino, um estuprador, essa necessidade de externalizar é justamente para preservar o indivíduo. Então tem gente, por exemplo, que se machuca, né? Se agride para não agredir o outro. Essa é uma forma de externalizar a sua pulsão de morte. Ela se torna insuportável, então ela precisa ser colocada do lado de fora. Né? E nós temos aí o nosso superego que fixa esses impulsos agressivos. Né? Ele vem aí na ideia, não que o superego tenha essa função, mas ele traz essa ideia daquilo que não pode ser feito, não pode acontecer, e isso também liga-se a um conceito de autodestruição. Né? Então, uma pessoa muito recatada, uma pessoa que não sabe lidar com esses confrontos, ela pode acabar adoecendo, né? Justamente porque ela tem esse superego muito forte. Uma pessoa que não sabe lidar, né, com essa agressividade, ela tem a necessidade de se agredir para não agredir os outros, e o adoecimento é uma forma de se agredir também, de se destruir. Então é importante a gente saber lidar com esses conceitos de pulsão, né, de impulso. Importante fazer terapia por conta desse processo para que a gente possa lidar melhor com as situações. E nós vamos falar também aqui do narcisismo primário. Por que é importante entender esse conceito? Para a gente falar sobre libido. Né? Quando o bebê está ali se desenvolvendo nos seus primeiros tempos de vida, ele tem muito do eu, né? Sempre voltado para o eu, uma forma assim de autossuficiência. Ele se satisfaz com tudo aquilo que está acontecendo, lidando, claro, com essa nova realidade, com essas coisas externas, mas num primeiro momento ele se satisfaz. Então, sempre voltado para o eu. E isso vai também sendo mantido com o tempo, se não for bem trabalhado, se não for tratado. Né? E o que acontece? Quando o bebê ou quando a criança vai encontrando ali um novo objeto, vai havendo essa transferência da libido. Os objetos vão ficando mais interessantes, trazendo mais prazer, como por exemplo um brinquedo, ou como por exemplo a própria mãe. Vai trazendo um prazer ter aquele objeto. Então a libido vai se transferindo para esse novo objeto. Quando isso acontece, nós chamamos de libido objetal. Então nós temos aí o narcisismo primário e a libido objetal. A transferência só vai acontecer quando a possibilidade de ter prazer com esse novo objeto for maior. E quando isso não acontece, a libido ela permanece no estado que está. Nos vídeos anteriores eu falei bastante também sobre fixação da libido. O que é essa fixação da libido? É esse retorno para o eu. Esse retorno para essa fase infantilizada, onde se tinha um prazer imenso e se degustava desse prazer sem a necessidade do outro, né, sem a necessidade do objeto. Então, quando a gente fala de fixação, a gente fala de um comportamento infantilizado, uma coisa mais infantilizada, mais de criança, ou seja, eu sozinho me satisfaço, não preciso dos outros objetos. Né? E aí nós falamos desse retorno ao narcisismo, né, desse retorno a essa fase infantilizada, em que ele, por si só, dava conta da sua pulsão, dava conta dos seus impulsos, e isso acaba fazendo com que a pessoa tenha também um comportamento infantilizado. Então a tendência da pulsão de morte é sempre retornar a um estado anterior. Por quê? Porque é uma forma de encontrar a libido novamente. E se a pessoa não dá vazão para essa libido, ela acaba tendo a possibilidade de adoecer, de ter conflitos, principalmente porque a pulsão de morte vai estar destinada aí à destruição. E a pulsão de vida, como nós vimos, ela está destinada aí a manter a vida, a manter o orgânico. Ok? Então esses são conceitos importantes sobre por que a gente precisa fazer
terapia, por que a gente precisa fazer um processo aí de se conhecer, de enfrentar os nossos medos, as nossas pulsões, né? De conhecer o que se passa na nossa mente para a gente cada vez mais lidar melhor com esses impulsos, lidar melhor com essas necessidades de reduzir a nossa atenção. Quanto mais a gente souber lidar com o que nos causa atenção, melhor a gente vai se sair aí no contexto dos nossos prazeres, ok? E você, é uma pessoa impulsiva? Deixa aí nos comentários. Um abraço e até mais.